Bom dia. Trago-vos finalmente, assim em mãos, o livro Evangelho de Jesus segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena, com esta belíssima pintura de um pintor artista do portuense Onofre Varela, meu amigo, ateu assumido. O livro é da Edium Editores, ontem apresentado no Bar La Bohème, num espaço enorme que eu ainda desconhecia, belíssimo, acolhedor, convidativo à introspeção. Olha, o espaço estava a abarrotar, havia pessoas pelas escadas acima que não cabiam já na sala. Foi uma sessão que eu nunca tinha tido assim, e tão acolhedora. O editor excedeu-se nas suas palavras de abertura. Depois o Dr. João Pérez, um advogado especialista na área do crime, um criminologista, grande defensor de grandes causas das vítimas, às vezes até das despropotências do Poder Judicial, também numa espécie de improviso preparado, como só os advogados sabem fazer, também inexcedível. É tão meu amigo, somos tão irmãos gêmeos. Eu não sei o que diga. Pois eu falei também, fiz uma certa maneira longa a exposição, que é uma introdução a preparar as pessoas para a leitura deste livro, que está escrito sob a forma de provérbios e por isso em estilo altamente condensado. Os versículos, 14 em cada capítulo, têm praticamente todos o mesmo número de caracteres. Nunca utiliza o pronome relativo que, do princípio ao fim. Por isso já diz quanto a frase tem que ser curta, incisiva, simples, direta. Olha, é uma beleza também em termos de literatura. Vocês verão. O livro, o editor decidiu nas sessões de apresentação colocá-lo ao preço mais acessível de 10 euros. E também é esse preço que eu aqui poderei disponibilizar para vocês. Basta que me mandem um e-mail com o vosso endereço postal ou uma mensagem por telemóvel. Nestes próximos dias o livro ainda não estará à venda assim nos espaços físicos, mas depois estará. E portanto ou o procuram junto de mim, se quiserem já, ou no site da editora, em venda direta da editora. Edium Editores. Basta ir ao Google e tem tudo lá. Vou dizer para vocês, se me permitem, a parte final com que concluí a minha longa exposição de abertura à leitura do livro. Está em 4 páginas, folhas A4, 4 folhas A4 e meia. Então vou ler a parte final, que diz assim: são estas poucas mulheres, estes poucos homens do século I, que andam com Jesus e se identificam com ele, que perante o que lhes é dado ver, sob a responsabilidade de Pedro e de Tiago, depois de Pedro e Paulo, depois de Paulo e Pedro e finalmente do imperador Constantino, metem-se a escrever testemunhar Jesus e o seu projeto político maiútico. Tudo feito em clandestinidade e em linguagem codificada, para que, se os escritos vierem a cair na mão dos assassinos de Jesus e do seu projeto político maiútico, eles não percebam patavina do que leem, ou percebam exatamente o contrário do que leem. Nascem assim os 4 evangelhos em 5 volumes, já que as comunidades que escrevem o Evangelho de Lucas fazem-no em 2 volumes,
que mais tarde o cristianismo do Império vem a fazer deste segundo volume um escrito independente chamado Atos dos Apóstolos, com o qual, lido à letra e sem a necessária descodificação, consegue transformar no seu principal texto fundador, quando ele é o texto mais denunciador do judeo-cristianismo de Pedro e Tiago, de Pedro e Paulo e de Paulo e Pedro. Os 4 evangelhos, em 5 volumes, são escritos para, por um lado, denunciar a alta traição que Pedro e o grupo dos 12, juntamente com Tiago e Paulo, fazem a Jesus crucificado pelos sumos sacerdotes de Jerusalém e o Império Romano de Tibério. E, por outro lado, para anunciarem, testemunharem Jesus e o projeto político de Deus Criador, que Jesus é entre nós e conosco. Esse projeto político, criador, maiúsculo, de Deus Criador. Jesus é esse projeto entre nós e conosco. Este Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos, e Maria Madalena, é o cerne, a semente, o essencial do Evangelho de Jesus, finalmente descodificado para o 3º milénio. Não estranhem, então, que depois deste Evangelho, o cristianismo fique desmascarado e sem chão para poder prosseguir 3º milénio adiante. Fique sem chão para poder prosseguir. E com ele, claro, as igrejas cristãs todas, a começar pela Católica Romana, cujo Papa, poder monárquico absoluto e infalível, anda estes dias de viagem pela América Latina, tal como Paulo, que nunca conheceu Jesus, andou pelo Império Romano. E a acabar, vamos a começar na Igreja Católica Romana, e a acabar nas Testemunhas de Jeová e na Igreja Universal do Reino de Deus, a do Bispo Macedo. Todas elas, as igrejas cristãs, todas, não anunciam aos pobres e aos povos o Evangelho de Jesus que aqui é apresentado, mas apenas o falso Evangelho do cristianismo, que tem na sua raiz esse Cristo mítico, que transformado historicamente dá poder monárquico, absoluto, infalível no Papa. Por isso, se tiverem de se escandalizar, escandalizem-se com o cristianismo e todo o crime e pecado institucional que o cristianismo é. Escandalizem-se com o cristianismo. Não se escandalizem com o Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos, e Maria Madalena, as únicas que estão na cruz, no Calvário, e que recebem de Jesus o seu sopro, a sua ruá, o seu espírito maiútico. E é o Evangelho. Amo-vos muito e sou presbítero da Igreja do Porto. O meu abraço e fico então à espera das vossas encomendas. Está bem?